Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Amós, capítulo 1, versículo 9 e o 10, que diz assim: O Senhor Deus diz: O povo de Tiro tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Levaram como prisioneiro para Edom todo o povo de uma região com o qual tinham feito um acordo de amizade. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Tiro, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Amém? Muitas vezes a gente ouve as pessoas culpando Deus, falando que Deus é injusto, que Deus é mau, que Deus é perverso, porque Ele pune, aqueles que pecam. A pessoa passa uma vida no pecado, passa uma vida fazendo tudo que Deus implora para não fazer. Coloca muitas pessoas no caminho dessa pessoa para poder orientar o caminho certo. Coloca muitas e infinitas oportunidades para que essa pessoa saia, ela reconheça e abandone aquela prática, mas ela não sai. Ela se recusa a aceitar ele. Ela se recusa a mudar de vida. Ela se recusa. E quando ela sofre as consequências do pecado dela, e não da maldade de Deus, mas do pecado dela, ela vai lá e culpa a Deus. Aqui essa cidade, ela estava sendo punida porque ela estava sendo uma cidade perversa, inclinada totalmente às práticas de pecado. Ela já não havia ali, ela não reconhecia mais, não havia um arrependimento, ela não estava nem aí. Tanto que ela tinha uma aliança de amizade com a determinada cidade e ela faz uma traição contra essa cidade, praticando injustiça, e o Senhor é um Deus de justiça. Ele odeia, abomina a prática da injustiça, da maldade, da perversidade, do pecado, Tudo isso não vem da parte dele, vem da parte do mal. A desobediência não vem da parte dele, vem da parte do mal. Tanto é que Adão e Eva só pecaram contra o Senhor quando o inimigo foi lá e falou, nem citou eles a desobedecerem ao Senhor. Então, esse é o objetivo do inimigo mesmo, É fazer com que o ser humano peque, desobedeça, vá contra tudo que Deus instituiu como bom, perfeito e agradável. E quando essa pessoa é punida, ela ainda tem coragem de acusar a Deus, Há pessoas que até acham que Satanás é bonzinho, que ele é o mocinho e que Deus é o vilão, porque Deus expulsou ele do céu, mas não entende porque nem procura saber o que o inimigo fez. Quando ele foi expulso do céu, ele foi expulso do céu porque ele não só se rebelou contra Deus, tentando ocupar o trono de Deus literalmente, como ele fez um motim lá no céu, pegando a terça parte dos anjos para ele, para lutarem contra Deus, lutarem por ele, para que ele assumisse o trono de Deus. Simplesmente porque ele queria ser Deus, porque não bastava a ele o cargo que lhe foi confiado, Que era um cargo tão importante, Ele era ali responsável pela adoração ali no céu. Ele era um anjo lindo, um anjo de alto patamar, Ele tinha tudo ali no céu, mas para ele não foi suficiente. Ele quis o lugar de Deus. Ele foi desobediente, ele foi covarde, Que ele pegou os anjos ali que não eram dele, os anjos que Deus criou para ele.
E ele toma, né? Ele faz um motim ali para essa terça parte dos anjos virem para o lado dele e acreditarem no que ele estava pregando. E é assim que ele faz com todo aquele ser humano que tem essas características de maldade e se recusa a viver na obediência, se recusa a viver na luz, né? Porque ao ser humano cabe essa escolha de viver na luz ou viver nas trevas. Esse povo aqui, ele não quis saber da luz de Deus, eles tinham conhecimento, né, dos mandamentos, das ordenanças, da vontade do Senhor, eles sabiam que era certo, que era errado, eles sabiam que Deus não aprovava condutas erradas, que ele já tinha instituído várias leis, sacrifícios de purificação, muitas coisas, porque ele não aceitava. E não só porque ele é um Deus santo, como eu sempre falo, mas porque todo pecado gera consequências más para nós. Quando nós fazemos coisas erradas, não gera consequências ruins para Deus. Ele não vai nem abalar, porque ele é santo, ele não precisa de nada da gente. Agora, quando a gente peca, a gente traz mal para nós, trazemos doença, trazemos demônios para morar dentro da gente, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro dos nossos filhos. Nós trazemos ruína, né, por livre e espontânea vontade, né? Nós trazemos, por isso que ele orienta, não peca, não faça. E se você continuar errando e pecando, vai chegar um momento que eu vou ter que te punir, ponto. E não tem jeito, porque ele fala, né, que ele corrige, o pai que ama o filho corrige ele, né? O pai corrige o filho quem ele ama. Se ele não corrige é porque ele não ama, né? Por isso que ele corrige, por isso que ele insiste, por isso que ele pune, por isso que ele procura nos orientar, nos trazer para perto da presença dele. E há pessoas que o coração delas não vai mudar, ela não vai reconhecer, ela não quer saber do que é certo e do que é errado, ela quer fazer a vontade dela e ela não quer nem saber. Para ela não importa se ela vai passar a eternidade no inferno ou não. Se existe um Deus de luz e um Deus de treva, e o de trevas vai fazer mal para ela, não importa, ela não se importa. Então, essas pessoas são punidas porque elas já não se arrependeriam mesmo. Amém? Você receba essa mensagem no seu coração em nome de Jesus. O Eterno te ama.